ilusão de ótica. Lembra que eu falei que as cores, elas provocam sensações? Foca aqui, ó, na imagem que eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco de como os tons escuros, eles causam sensações nos ambientes. Aqui a gente tem, olha só, um ambiente que é todo clarinho, tá vendo? O piso tem um pouquinho de cor, mas ainda é uma tonalidade mais clara e o ambiente é todo clarinho. Então, aqui a gente consegue ter o quê? Essa sensação de amplitude, a impressão de que o espaço é maior. Então, você vai investir nesse piso um pouquinho mais escuro, em oposição com as paredes, o teto, tudo branquinho. Isso é uma maneira de você sentir essa definição espacial, tá vendo? Essa amplitude. Vocês conseguem perceber como você, quando está num ambiente desse, você amplia. Então, para você, por exemplo, que mora num apartamento compacto, muito pequeno, quer ter uma sensação de amplitude, você vai deixar só o piso com um tom um pouco mais escuro. O restante, as paredes, o teto, você vai deixar tudo clarinho. Que aí você vai conseguir essa sensação de amplitude. Agora, vamos para esse sentimento aqui, ó. Aqui, já nesse caso, você vai ter praticamente só tom escuro. Só o chão que ele está um pouco mais claro, mas ainda é um tom mais escuro. As paredes e o teto escuro. Vê se vocês conseguem sentir, ó. Ele todo branquinho, é o mesmo ambiente, o mesmo tamanho. E aí, quando você se sente dentro desse ambiente, olha como ele fica compactado, como ele causa aquela sensação da caixinha de joia, tá vendo? As cores escuras em toda a superfície é um truque que a gente recomenda para espaços que não são pequenos, tem que ser um espaço muito grande, né, e para áreas maiores, e ele deixa o clima mais acolhedor. Porque vocês já se viram assim num ambiente. Isso acontece muito nas casas muito grandes, a pessoa vai fazer a decoração e não consegue dar um aconchego, porque às vezes é tudo muito clarinho, e aí você faz uma paleta só de cores neutras, nudes, e aí quando você vai ver, o ambiente ficou um pouco frio, e aí você quer dar esse aconchego. Então é muito interessante quando você utiliza, você cria mesmo, né? Literalmente uma ilusão de ótica. Nesse caso aqui, a gente se sente compactada aqui, né? Vamos voltar aqui pro outro aqui, ó. Aqui amplo, tá vendo como amplia? E o mesmo espaço agora ele tá compactado. Agora vamos para o outro espaço para vocês sentirem a ilusão de ótica. Olha aqui, a gente acendeu a luz do teto, vamos dizer assim, ó, tava escuro e você acendeu a luz do teto, tá vendo? As paredes todas escuras, mas o teto claro, e o piso também um pouco mais claro, né? E o teto clarinho. Aí olha a sensação que ela vai te trazer, a ilusão de ótica. É o mesmo espaço, tá vendo? Você consegue ter uma sensação de alongamento do cômodo, tá vendo? Você alonga o cômodo. A saída para você alongar, então, é você deixar as paredes escuras e você deixa o teto e o piso mais claro. Aí você vai criar essa sensação de linhas horizontais, consegue sentir? E aí vai realçar esse efeito aqui, vai alongar o ambiente. Percebe? Olha esse agora. A gente clareou também a parede dos fundos, tá vendo? Então, a parede do fundo, o piso e o teto mais claro. E parede nas laterais já estão escuras. Que sentimento que você tem aí? Essas nuances claras do piso, a parede de fundo e o teto, clarinhos, né? E as paredes laterais escuras, elas vão estreitar o ambiente e aprofundar o ambiente, vai dar a sensação de um pé direito mais alto, tá vendo? Quando você tem um pé direito baixo, quer causar uma sensação de um pé direito mais alto. Essa disposição que você está vendo de cores faz o cômodo parecer que ele é mais estreito, mas também mais profundo. Ele dá essa sensação de túnel, vocês conseguem perceber? Que aqui nesse caso, quando você pinta as paredes na lateral, você faz com que o ambiente ele se estreite. Às vezes você tem um ambiente quadrado, e aí quando você pinta as paredes laterais, ele parece que ele fica retangular. E se a parede do fundo tiver branquinha, igual esse caso aí parece que ele ficou mais estreito e que ele se alongou. Então dá essa sensação que é um retângulo, tem maior profundidade
e querer um pouco mais estreito. Então, você vai utilizar aí os tons escuros a seu favor. Vai depender do clima, da sensação que você quer criar no seu ambiente, perfeito? Vamos voltar aqui. Agora, a próxima sensação, olha aqui, o contrário, tá vendo? Você deixou a parede do fundo mais escura e o restante, claro, tá vendo? E só a parede lá do fundo mais escuro. O que que acontece aqui? O efeito que você vai ter é uma diminuição da profundidade do ambiente. Você vai trazer a parede do fundo mais para perto do restante do cômodo, tá vendo? No outro caso, a gente tinha, olha só, o contrário, a parede do fundo branca, então parece que você alonga o ambiente, né? E até porque as paredes do lado escuro. Nesse caso aqui, em que só a parede do fundo está escura, você traz essa parede para mais perto, tá vendo? Então, se a ideia for diminuir a profundidade do ambiente, a dica é você pintar a parede do fundo com uma cor escura e deixar as outras com uma paleta mais suave. Consegue perceber? Quando você pinta a cor da parede dos fundos, vamos supor, você tem um ambiente um retangular muito, igual um corredor, muito comprido, tá? E aí você quer diminuir essa sensação de corredor, de um ambiente muito comprido. Aí você pinta a parede dos fundos escura, e ao pintar a parede dos fundos com a cor escura, você traz essa parede para mais próximo de você, aí das outras paredes. Então, a sensação que você vai ter é que a parede está mais perto, então vai tirar um pouco essa visão de profundidade do espaço. O trabalho com os tons escuros podem favorecer aí na sua necessidade, do seu ambiente. Agora, olha nesse caso aqui, tá vendo? Você vai ter o teto claro e o restante mais escuro. O piso um pouco mais escuro, as paredes todas mais escuras e o teto clarinho, tá vendo? Sabe qual é a sensação que você tem aqui? Você tem uma sensação aqui como se você estivesse numa caverna, vamos dizer assim. Você deixando o teto claro e o resto todo escuro, você cria a impressão que a luz está vindo de cima, tá vendo? Você cria esse efeito que a gente fala, efeito caverna, tá? Conseguiu sentir aí? Agora, olha só, gente. O contrário, você deixar o teto escuro e o restante mais claro. O que que acontece aqui? Aqui você tem o sentimento que o teto é mais baixo. Então, se você quer dar o sentimento de rebaixo do teto, que ele está mais baixo, aí você deixa o teto escuro. Olha como é que você cria esse sentimento. Consegue observar? Quando você tem, por exemplo, um ambiente que o pé direito é muito alto, às vezes o ambiente é muito grande e muito alto, aí você fica meio se sentindo meio perdido. Você quer dar um aconchego, aí você pinta um teto de escuro, aí ele fica como se tivesse sido rebaixado. Ele chega mais perto de você, a ilusão ótica, né, que ele te causa. E aí você sente aconchego. Tá vendo? Então, para você que tem, às vezes, um pé direito muito alto, um ambiente muito grande, e está sentindo que a sua casa está precisando de um aconchego, se você colocar um teto escuro para dar um aconchego em alguns ambientes, vai acontecer isso aí. Tá vendo? Então, é muito legal. Se você deixar o teto claro, parece que o teto está mais distante. Se você pinta ele de escuro, ele te aconchega. Então, é muito interessante. Eu vou voltar a esses ambientes só para vocês sentirem aí a diferença. Olha só. Só para vocês sentindo, ó. Olha as sensações que ele vai te causando, tá vendo? Muito bacana, né, gente? Olha. É ilusão de ótica pura. É o mesmo espaço, mesmo tamanho.